Vamos agora falar sobre os alimentos gravídicos. Você já ouviu falar sobre isso? São alimentos devidos durante a gravidez, cobrindo as despesas da gestante até o parto. Então, quem que é a destinatária dessa pensão alimentícia específica? A gestante, e não o bebezinho que está na barriga dela. A gente tem aqui uma lei própria que fala sobre os alimentos gravídicos e o fundamento, então, é o direito do nascituro. Mas quem recebe e para quem é destinado é para a gestante. A gente precisa entender também as despesas abrangidas por esses alimentos gravídicos. São despesas da gestação. Então, nós temos aqui alimentação especial, assistência médica e psicológica para gestante, exames complementares, internações e parto, medicamentos e prescrições médicas. Esse rol, ele não é taxativo. O juiz pode incluir outras despesas, desde que comprovadas pela gestante. É preciso que você, enquanto advogado, se for entrar com pedido de alimentos gravídicos, que você junte comprovante de todas essas despesas, junte a prescrição médica, o plano de parto, todas as informações para que realmente o juiz analise e tenha uma maior chance de êxito no seu pedido. A legitimidade ativa, ela vai ser proposta então pela gestante em nome próprio e não precisa acumular esse pedido de alimentos gravídicos com investigação de paternidade. Basta que no processo você indique lá na sua petição inicial os indícios da paternidade, que sejam suficientes para a concessão liminar do pedido. Um exemplo pode ser mensagens de WhatsApp, fotos, testemunhas. Às vezes é mais complicado demonstrar isso porque as trocas de mensagem nem sempre vão estar ali dizendo especificamente sobre a gravidez, mas se você tiver testemunha, se o genitor, o provável genitor, te acompanhou a sua cliente na primeira consulta, no teste, no primeiro ultrassom, qualquer coisa nesse sentido, você pode usar isso como prova para pedir os alimentos gravídicos. Só para complementar, então, os indícios da paternidade não podem ser pedidos com rigor excessivo e qualquer dúvida que o juiz tiver, ele vai ter que decidir em favor da gestante e do nascituro, e não do provável ou não provável genitor. Existem algumas particularidades da ação que a gente precisa levar em conta. Os alimentos gravídicos vão ser pedidos em caráter liminar porque a gestante tem pressa. Afinal de contas, a gestação dura apenas 9 meses e os processos de alimentos, no geral, duram um pouquinho mais. Depende muito da comarca e você bem sabe disso. Mas se forem deferidos de forma, logo na decisão liminar, na decisão inicial do processo, se for indeferido ali os alimentos provisórios, isso não vai extinguir o processo, ele vai continuar. E quando a criança nascer, a pensão alimentícia que tiver sido fixada ali para a gestante, aqueles alimentos gravídicos que porventura tiverem sido fixados ou em decisão liminar ou em sentença, em decisão inicial ou em sentença, vão ser convertidos automaticamente, independente do pedido da parte, em alimentos para a própria criança que acabou de nascer, no valor que eles foram fixados. Não vai ter alteração do valor. O valor só vai alterar se uma das partes entrar com a ação revisional. E aí, a gente tem um ponto importante, que não é possível propor essa ação de alimentos gravídicos contra mais de um provável genitor. A gestante, a sua cliente, ela vai ter que te indicar qual que é o genitor que ela acha, qual que é o homem que ela acha que realmente é o pai daquele filho. Se ela teve mais de uma relação desprotegida, vai ser complicado, ela vai ter que eleger um para poder pedir. Já vi caso, foi até noticiado, eu não consegui encontrar a notícia de que a gestante entrou contra mais de um genitor, mais de um provável genitor, mas não deu muito certo para ela, porque ela não tinha, então, o indício de paternidade, já que ela tinha dúvida entre 2 homens. O valor dos alimentos gravídicos vai respeitar, então, a necessidade da gestante e a possibilidade do genitor, mas a limitação, nesse caso, vai ser exatamente as despesas da gravidez. Não vai ser o padrão de vida do genitor, não. Vai ser ali o limitador maior, as despesas que aquela gestante vai ter com a gravidez. E além da prestação mensal dos alimentos, a gente pode pedir também encargos específicos, como exames médicos, parto, medicamentos, coisas que podem ser extras ou extraordinárias, a gente pode incluir. Como eu já te adiantei, com o nascimento da criança, os alimentos gravídicos vão se converter automaticamente, independente de pedido da parte,
em pensão alimentícia para o recém-nascido, e esse valor vai valer ali até a revisão, caso uma das partes entre com a revisão. Uma coisa importante também é que, se não houver contestação da paternidade, se na contestação o provável genitor não disser que ele não é o pai, ou se ele se encontrar revel, se ele não se manifestar no processo, a genitora, a mãe, pode pedir aí a expedição de mandado de registro do filho no nome daquele genitor, sem a necessidade de investigação de paternidade. Essa foi mais uma aula curta, porque, como eu te disse, os alimentos prestados pelos avós e os alimentos gravídicos não são o foco principal do nosso curso aqui, das nossas aulas, mas eu tô deixando para vocês bem completinho jurisprudência, para vocês entenderem melhor o tema, tô deixando um checklist também de implementação prática para facilitar a sua vida. Então, até a próxima aula, que é a aula 4.